está o mar diante da tua presença. Tu sabes que Ele já tem a palavra do teu Espírito. Então fale conosco nesta noite. O que precisamos ouvir aos nossos corações. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Estou aqui uma vez mais, né? Sendo abençoado pela vida de vocês nessa casa. Tendo a minha vida agraciada pelos meus amigos aqui. Aprendi a amar essas pessoas, presbítero Daniel. Amigo só Deus te apresenta. Costumo dizer que depois de 40 anos você não faz mais amigos, Deus faz para você. Você faz amigo quando você é criança. Você tem facilidade de ir numa praça, jogar bola, soltar pico. Depois de adulto você tem responsabilidades e você não tem mais tempo para fazer amigos. Então depois de uma certa idade, Deus te apresenta aos teus amigos. Como Deus tem feito. O presbítero Daniel tem sido um amigo, tem um amor muito grande pela vida desse moço. Um homem simples, né? Mas o Walter dispensa a palavra. Hoje ele tirou o brochezinho dele ali da cruz e colocou em mim. Teve gente aqui que ficou morrendo de ciúme, mas eu disse logo, a ciúme não é de Deus não, hein? Entendeu? Está aqui um grande amigo meu, o presbítero Ricardo, lá da Assembleia de Deus Jardim América. Homem de Deus, marido de uma só mulher, um amigo que eu tenho muita intimidade, um carinho enorme pela família dele, não somente por ele, mas sua esposa é verdadeiramente uma mulher de Deus, uma mulher dirigida pelo Espírito Santo, sua família, seu irmão, sua cunhada, seus sobrinhos, são pessoas que eu muito estimo. O Bruno é um amigo maravilhoso. O Bruno tem boca e não fala, não é? É até difícil a gente se falar. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que estão aqui. O ministro de louvor, que acabou de ministrar, o pastor Edmilson, homem de Deus, transformado. Isso me traz muita alegria de estar aqui novamente. Vendo alguns amigos aqui, né, que eu tenho muitos amigos aqui no Jardim Novo. Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu já disse que eu não gosto de ficar lendo a palavra para manipular o que eu vou pregar, mas eu fico de espírito em casa e hoje eu fiquei muito pensativo, porque quem prega tem muita informação. Mas é diferente de você pregar confiando nas informações que você tem, e outra coisa é você ministrar confiando no que Deus colocou dentro do seu coração. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu nem me lembro se eu já preguei. É uma palavra, eu acredito que muita gente já pregou, mas é uma palavra que eu não lembro verdadeiramente se eu já preguei essa mensagem, mas é uma palavra que saltou no meu coração e eu vou ser breve nessa palavra. Você esteja atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. Quero desde já parabenizar a igreja por essa obra tão bonita. Eu vou falar sobre isso. Não sobre reconstrução, porque isso não é uma reconstrução, isso é uma expansão. Construir é uma coisa, expandir é outra e reconstruir é outra completamente diferente. Então aqui nós estamos diante de uma obra de ampliação. Todo projeto de ampliação, antes dele acontecer, ele nasce. Só que ele nasce dentro do coração de alguém. E olhando para o texto que eu vou ministrar a palavra, eu vi que algumas coisas se encaixam aqui, não querendo manipular nada, mas pegando esse gancho, que eu acredito piamente que Deus só te faz sonhar com um projeto se Ele estiver dentro desse projeto. Todo projeto que Deus está é um projeto bem sucedido. E Deus não faria tal coisa se não tivesse interesse de usar esse espaço como referência nesse lugar.
Então nós sabemos que é uma igreja bonita, uma igreja bem administrada, né? É impossível você não entrar aqui hoje e não ver uma grande diferença. Até o detalhe, eu fiquei pensando, até o detalhe do piso de madeira, eles tiveram esse cuidado de não somente destoar o piso, mas como colocar o formato de uma madeira verdadeira, né? E para você chegar no altar, que coisa interessante, você tem que caminhar pela cruz. Rapaz, é uma coisa que mexe muito com... Porque isso é algo tão profético. Se você quiser chegar aqui, irmãos, você precisa passar pela cruz. Ninguém chega em local algum sem passar pela cruz. Isso é uma visão profética. O ministério te espera, mas para você chegar aqui, você vai precisar caminhar pela cruz. Então, eu quero parabenizar o pastor Walter, todo o seu ministério, toda a sua igreja, cada um dos membros que compartilharam com seus dízimos e ofertas. É bonito quando a gente oferta e dizima num lugar e nós podemos olhar para ele e dizer: eu estou vendo o meu dízimo, eu estou vendo a minha oferta. Graças a Deus. E você desfruta de uma liderança honesta, honrada, íntegra, não perfeita. Não procure perfeição em nós. Procure honestidade. Procure vontade de servir. Perfeição não. Perfeição nós apontamos Cristo para você. Mas dentro do que nos cabe, nós procuramos fazer tudo com grande transparência. Deus abençoe vocês, pastor Walter. Deus abençoe a obra das tuas mãos, a tua administração está ficando uma coisa linda, né? Esse porcelanato aqui, eu tomo posse. Eu gostaria que você pegasse o exemplar da Bíblia Sagrada. Se você não quiser, eu acho que tem de costume colocá-la no telão, né? Está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Fala sobre Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Esse texto é tão pequeno que eu vou lê-lo com vocês, e eu vou ler até o verso 7, que são 7 versículos. Então nós vamos fazer menção desse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Esse texto fala de um processo de expansão. Verso 1 diz: o lugar em que nós habitamos diante da tua face nos é estreito. Então é um processo de expandir uma obra. Já existe alguma coisa. Mas por que expansão existe? Expansão existe porque Deus quer colocar mais lá dentro. Nada que expande é para ficar simplesmente grande. Não. Ser grande
E estar grande é para que aquele espaço seja preenchido. Então, pela fama de Eliseu, pelos sinais que Eliseu fazia, a escola de profetas enche. Eliseu é um profeta famoso. Irmãos, eu não sou contra a fama, não. Eu sou contra a fama que não aponta a Cristo, mas famoso, todos os homens que se aproximaram muito de Deus ficaram famosos. E Eliseu é um profeta famoso. Ele não simplesmente era discípulo de Elias, como ele carregava o dobro que Elias carregou. E uma das coisas aqui eu aprendo com Eliseu é que Eliseu, ele foi sincero e íntegro com Elias. Elias falou para ele assim: por que tu está andando atrás de mim desse jeito? Por que se eu for para a direita tu vai, se eu for para a esquerda tu vai? O que você quer? Me pede. E aí vai entrar a honestidade e a sinceridade. Isso não era inveja, isso é admiração. Ele via tanto em Elias que ele diz para Elias: ó, interpreta como você quiser, mas eu quero o dobro do que está sobre você. Aleluia. Que isso, rapaz? Tu não quer o que está comigo? Não. Eu quero o que está em você. Ele não pede a porção dobrada do Espírito. Ele pede a porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Porque não tem unção dobrada do Espírito. Não existe dois Espíritos. Ele quer o que Elias tem dobrado. Tu abriu o Jordão quantas vezes? Uma, eu vou abrir duas. Tudo que tu fez, eu quero dobrar. Aleluia! Há quem vai dizer que inveja, mas não é. Só anda com você quem te admira. Ninguém segue um pastor que não admira. Eu não sigo. Meu Deus. Você só segue uma liderança se você admirá-la. Isso aí é fato. Se tu olhar para o teu pastor e ver nele o homem que você quer ser, você não segue. Se você não vê, você não segue. Você não quer olhar para o pastor e ver o homem que você é. Você quer olhar para o seu líder e ver o homem que você quer se tornar. Então Elias, ele é o homem que Eliseu quer ser dobrado. Só que Elias vai dizer uma coisa, eu acho lindo, e nós temos que aprender, principalmente nós do ministério. Ele diz uma coisa e é uma palavrinha mágica. Olha só, eu vou te dar, tu vai receber. Vai receber. Se tu me ver, olha bem, se você me ver subir, tu vai receber. Mas você vai precisar me ver. Eu vou precisar ser tomado de você. Então qual é o primeiro princípio para eu ter o que eu não tenho ainda, mas desejo? É desejar que o meu irmão suba, não caia. Porque o profeta diz: tu só vai ter se eu subir, se eu cair. Não adianta pedir para Deus me tirar do meu lugar. Não adianta pedir para a minha voz ficar rouca. Não adianta pedir para Deus me parar, não. O que está em mim só vai para você se eu subir de posto. E assim numa empresa também. Se você quiser ocupar o espaço de alguém na empresa, ele precisa ser promovido. Para você ser promovido também. Então Elias está dizendo: você só vai ser promovido se eu for promovido a um lugar mais alto que o seu. Então você precisa pedir para Deus, para os teus olhos me verem subir. Porque se eu prospero, tu prospera. Se eu cair, a promessa na tua vida não vai se cumprir. Então ele passa a seguir tão de perto a Elias que ele não deixa. E quando Elias é tomado, que está os dois tão juntos, eles estão tão juntos, que quando Deus vai tomar Elias, a carruagem passa entre os dois para separar. Joga Elias para um lado, Eliseu para o outro, e o redemoinho vem e leva Elias, e a capa de Elias
A capa de Elias cai. Agora Eliseu vai pegar a capa com a mão. E ele agora, Deus vai dar a primeira aula para ensinar que não era Elias que fazia nada. Elias tinha atravessado o Jordão. Agora Eliseu vai ter que voltar. E tem uma multidão de jovens já do outro lado olhando para ele. Então ele vai fazer o que ele viu Elias fazer. Para Elias atravessar o Jordão, Elias tirou a capa e feriu o Jordão. Quando Elias coloca a capa, o Jordão se abre. Então quando ele vê agora que ele está sozinho do outro lado e Elias subiu, ele entende que a unção veio para ele. Agora ele quer fazer o teste. Então ele chega lá no Jordão, tira a capa e fere. Só que não acontece nada. Ali é a primeira aula profética. Quando ele tira a capa e fere o Jordão e vê que o Jordão não se abre, ele faz uma pergunta. Ele diz, depois você lê lá, ele diz assim: aonde está o Deus de Elias? O Jordão se abre. Deus está dizendo, não é a capa, nem era Elias, era eu o tempo inteiro. Então teu ministério tem que ser baseado, eu quero ser como meu pastor, mas quem opera na vida dele é Deus. É Deus, é Deus, nada é ele. A unção não é dele, o templo não é dele, o ministério não é dele, nada aqui é dele, é do Deus de Elias. É do Deus de Elias. Quem opera aqui não é a liderança, é o Deus de Elias. É ele que faz. Então a primeira aula não é a capa e nem Elias. Nem vai ser você e nem a capa que eu deixei. A capa é só uma herança. É só para tu entender uma coisa, valeu a pena andar do lado daquele camarada. Então ele volta refazendo todo o caminho que Elias fez. Todo o caminho que Elias fez com ele, ele faz todo o caminho voltando, porque discípulo é assim, discípulo sabe os caminhos que o mestre anda. Então ele faz esse caminho de volta. E a fama dele é muito grande. Ele começa a fazer sinais e prodígios que Israel fica chocado. Então a escola de profetas cresce. E quando essa escola de profetas cresce, nós vamos entrar nesse texto que diz: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Veja bem, irmãos, isso foi uma coisa que o Senhor me disse hoje de tarde. O lugar em que nós habitamos diante da tua face nos é estreito. O Senhor nos permite ampliar isso. O Senhor nos permite fazer uma obra, ampliar o lugar em que nós habitamos. O Senhor nos permite fazer um espaço muito maior, porque nós crescemos, nós somos mais numerosos e precisamos de um lugar para que a gente fique à vontade. Ele disse: ide, serve-te de eles conosco, por favor. Aí Deus me visitou e ministrou no meu coração uma coisa: viver no estreito é uma opção minha, porque eles repararam que o lugar estava estreito, mas eles fizeram algo para mudar. Não adianta eu dizer o que eu estou passando se eu não tenho capacidade de fazer nada para mudar o ambiente que eu vivo. Então eles estão notando: nós estamos no estreito, mas não queremos viver no estreito. Nós estamos vivendo uma vida medíocre, uma vida parada, uma vida sem vida, mas nós queremos mudar isso. A primeira coisa que eles reparam aqui, a mudança da vida que eles precisam, estão com eles e não em Deus. Por quê? Porque isso você pode fazer.
Os sonhos que eu tenho, eu posso buscar. Sim ou não? Eu quero ser um juiz. Deus não vai sentar lá para estudar para mim. Então eles é que percebem que eles estão levando uma vida debaixo de uma liderança top. Mas por mais que eles estejam debaixo de uma liderança top, eles estão no extremo. Então eles entendem que esse não é o problema. Esse problema não é da liderança. Eles entendem então que o problema não é a liderança, que muita gente vive no estreito e culpa a igreja que congrega. Não é a liderança. A liderança é que eu posso fazer alguma coisa e não estou fazendo. O problema é esse. Então o Senhor nos permite fazer, porque Eliseu era velho. Então eles entendiam que eles poderiam fazer força para ampliar o lugar, e Eliseu não. Então ali se resume força, e Eliseu é a experiência. Eles são aqueles que estão começando a conhecer a Deus, e Eliseu é o que conhece a Deus. Aqueles são os que estão aprendendo a andar com Eliseu, mas Eliseu anda com Deus. Eles andam com Eliseu, não é Eliseu que anda com eles. Eliseu anda com Deus e eles andam com Eliseu. Referência. Nós precisamos de referência. Então Eliseu é aquela referência. Então eles vão ter a atitude de tomar a decisão e pedir para construir, para ampliar, mas não querem fazer sem direção, porque força trabalhando sem direção é um fracasso. Então eles têm força, mas não têm direção. Discípulo não tem senso de direção. Discípulo precisa da voz do mestre. Por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A ovelha tem uma grande deficiência na visão, mas a audição dela é perfeita. É tão perfeita, irmãos, que isso é uma coisa que me encabula tanto. A audição da ovelha é que no Oriente Médio os pastores se reúnem em um poço só para beber água. Você tem 1000 ovelhas, eu tenho 1000, pastor Walter tem 1000, Ricardo tem 1000. E nós chegamos junto ao poço, fica 4000 ovelhas bebendo água, tudo branca. E a paz que os pastores têm, eles não estão preocupados qual é a minha, qual não é. Eles ficam conversando, deixam elas matarem a sede. E quando eles vão embora, eu estou indo embora, tá, Ricardo? Vou lá, tá, Bruno? A paz do Senhor, estou indo lá, estou pastor Walter, estou indo. Aí eles vão se despedir. Só que como que eu vou separar 1000 ovelhas que são minhas, idênticas às outras? Eles dão 30 passos. Quando chega lá na frente, ele grita: Mena! Que significa: segue-me! Todas as 1000 que são dele, sai do rebanho e vai atrás. O que Jesus está dizendo é: tu pode estar onde tu estiver, mas quando eu te chamar, tu vai ouvir a minha voz. Não importa onde tu esteja, o dia que o mestre gritar: Mena, aonde tu estiver, tu vai saber que ele te chamou. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele não diz conhece o meu rosto. Rosto muda, envelhece muda, mas a voz não envelhece. Alguém perguntou e disse para João: quem tu é? Me diz quem tu é para que eu envie a resposta àquele que me mandou até você. És tu Elias? Ele disse não. És tu quem? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele está dizendo: eu não sou uma aparência não, rapaz. A aparência vem e vai. Ele está dizendo: eu não vivo de aparência. Eu sou uma voz profética que vai marcar minha geração. Porque a aparência muda,
mas a voz não. Cid Moreira, quase com 100 anos, tu ouvia a voz dele e tu falava: é o Cid Moreira que está falando. Porque voz não muda. E tem gente que diz: tem que ficar ligado para tu saber qual é a voz de Deus e a voz do diabo. Pera aí, irmão. Pera aí. Tu pode até ouvir a voz do diabo. Jesus também ouviu aqui na terra. Só que quando ele ouviu, Satanás, ele não se apresenta para Jesus como o diabo, não. Em momento nenhum do texto ele se apresenta, mas Jesus fala assim: vai-te, Satanás, porque está escrito também: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus sabia com quem estava falando, porque a voz do Pai e a voz do diabo são coisas muito diferentes. Então todo o processo de construção, reconstrução e de extensão, expansão, ampliação. Ampliar é difícil. Nem todo mundo que começa de um jeito termina de outro. Tem gente que começa pequeno, se desenvolve ali pequeno e morre pequeno. Mas outros notam o seguinte, porque foram aqueles jovens: o lugar que nós estamos está estreito. Aí eu entro na questão de escolher. A pergunta que eu vou fazer para você agora, e você vai pensar aí a sua resposta, é: a vida que você está levando está boa para você ou está estreita? Porque estar estreita é uma condição, mas permanecer no estreito é uma escolha. Eles disseram: nós não queremos mais ficar no estreito, então nós precisamos fazer alguma coisa. Eliseu vai ouvir: o que vocês querem fazer? Nós queremos ir para o Jordão e queremos cortar madeiras lá e edificar casas para que a gente fique à vontade. Nós queremos sair do estreito. Tem gente que diz que eu falo isso demais, mas o texto me leva para lá. Eles estão dizendo que a única maneira de sair do estreito é indo para o Jordão. Qual é a única maneira que tem da gente ampliar e sair do estreito? Jordão. Porque Jordão significa aquele que desce. Peraí, Deus está dizendo: olha só, eu quero até mudar o quadro, eu até trabalho e te tiro do estreito, mas você precisa descer. Você precisa baixar a bola. Você precisa parar de querer ser mais do que o outro. Você precisa se olhar como o menor, e é se olhar mesmo e descer. Por quê? Porque ali está dizendo que estava estreito, mas se eu quiser ampliar, eu preciso olhar para o Jordão. Por quê? Porque quando Jesus quis começar o seu ministério, foi visitar o Jordão e ser batizado por João Batista. Jesus desceu quando quis fazer algo grande. Então eu preciso entender que eu estou na condição que estou porque escolho estar. Porque o dia que eu quiser ampliar os meus tempos, eles mudam os pensamentos primeiro. Antes deles chegarem até o profeta, eles conversaram entre si. Então eles demonstram união. Uma só fala. Vamos pedir para o profeta. Mas alguém muito sábio, o profeta vai dizer: ide. Quando o profeta diz ide, alguém vira as costas e sai andando. Mas e o texto diz que foi um só disse: vamos conosco. Alguém inteligente falou: irmão, nós andamos com ele, mas ele anda com Deus. O milagre não vai acontecer se eu ando com quem
se eu ando com quem anda com Deus, não. O milagre só vai acontecer se alguém aqui andar com Deus. É que fulano anda com Deus, eu vou andar com ele. O milagre vai acontecer na vida dele, na tua vida. Você vai ter que continuar com a direção da liderança e trabalhando junto com ela. Porque o profeta só foi ver. E está tudo correndo bem, em nome de Deus. E o texto diz que quando um jovem foi cortar uma viga, o ferro do machado saiu e caiu dentro do Jordão. Automaticamente, não está escrito na Bíblia, mas é uma conjectura teológica e eu não estou ferindo o texto. Quando você perde algo, a primeira coisa, às vezes se você corresse, estendesse a mão, tu ainda pegava, mas o susto de ver aquilo sair da tua mão e tu perder, você faz assim. E ele faz uma exclamação: ai meu Senhor, porque era emprestado. Satanás, ele é extremamente estrategista, ele nunca vai querer que você amplie nada em Deus. E Satanás, ele ao longo do tempo, ele aprende a lidar com a humanidade. Isaac, quando ele desce ao Egito, porque houve fome na terra, o texto diz que ele cava poços. E o inimigo daquela terra, ele vai até, ele deixa Isaac cavar o poço, ele deixa Isaac achar água viva, ele deixa Isaac estabelecer o seu gado, estabelecer sua casa. Mas quando Isaac se estabelece, ele vem até Isaac e diz assim: esse poço é meu, porque essa terra é minha. Mete o pé. Isaac pega tudo que é dele, sai daquela terra, encontra outro poço, limpa aquele poço, acha as águas vivas daquele poço, estabelece a sua casa, estabelece os seus animais. E quando ele se estabelece, alguém vem perto dele e diz: esse poço é meu, porque essa terra é minha. Então Isaac vai sair dali, uma vez mais, vai procurar outro poço, mas agora ele vai procurar o poço que era do seu pai. Ou seja, ele vai procurar uma herança. Agora ele vai procurar no lugar certo. E ele vai procurar e vai ver que os poços que eram do seu pai também estão entulhados. Então ele vai lá, tira o entulho, encontra água, estabelece a sua casa, seu gado, e permanece ali. Ninguém foi o perturbar, porque aquela casa, aquele poço pertencia a Abraão. O diabo, ele fracassou nessa missão, então ele aprendeu. O que o diabo aprende aqui? Que o diabo estava achando que o segredo de Isaac era o poço. Tem gente que acha que o teu segredo é o poço e vai lá e entulha. Tem gente que acha que o segredo da tua prosperidade é o poço. Então ele não pode fazer nada com você, mas faz com o poço. Então eles vão lá e entulham os poços. Mas Isaac não briga, ele sai e vai para outro lugar. Por quê? Porque o segredo de Isaac não era o poço. O segredo de Isaac era a ferramenta que Deus tinha dado a ele. O poço tu pode entulhar, a ferramenta que tu não tira. Porque o que Deus dá para você trabalhar, homem nenhum pode tomar da tua mão. O segredo nunca foi o poço. Tem gente que acha que o segredo é a voz bonita. Outros acham que é só o dom de pregar. Outros
o que faz fluir é o que ele depositou como ferramenta. É o Espírito que está sobre a sua vida. Então Satanás, ele aprende que quando ele quis empunhar os ossos, Isaac tinha uma ferramenta. Então agora ele entende, se eu quiser parar a produção, eu não posso atingir o homem, eu tenho que atingir a ferramenta. Que se eu quebrar a ferramenta, a obra para. Satanás quer tirar da tua mão o que Deus te deu. Por quê? Porque é o único meio que ele tem de parar a obra que Deus começou em você. É arrancando da tua mão aquilo que um dia você já manuseou bem. Que o que faz a diferença, irmão, desculpa, não é o terno, não é a tua voz, é a presença que carrega. Porque me perdoa, gente com voz mais bonita do que você eu conheço um monte. Só não sei se carrega a ferramenta que tu carrega. O sucesso não é a técnica vocal, não é você ficar olhando no YouTube procurando pregador, não é. É o que Deus botou na tua mão e falou assim: usa. Usa. Porque Davi tinha uma funda e usou. Sansão tinha a queixada de um jumento e usou. Gideão tinha cântaro na mão e usou. Dorcas tinha agulha e linha. Elias tinha uma capa. Alguma coisa você tem para fazer algo estrondoso no céu. Todos nós somos capacitados por algo que Deus nos deu para expandir o seu reino. Só que esse jovem, ele está cortando uma viga. O texto diz: e sucedeu que derribando deles uma viga. Não é uma ripa, não é um pedaço qualquer de madeira, é uma viga, o que vai dar sustento a tudo. Ele começa a bater. Sabe como é que é jovem? Se tu falar com o jovem, derruba essa árvore aqui. Quando tu der 3 passos para trás para se afastar do machado, ele já deu 10 golpes. Força. Só que Deuteronômio, capítulo 19, verso 5 ou 6, se não me engano, vai dizer que o machado ele só solta da cabeça da madeira quando você emprega muita força. Você emprega muita força. Então o machado ele voa. E por que eu emprego muita força? Porque machado não é força. Machado é o jeito que você bate. E a cada uma certa quantidade de golpes você precisa parar e amolar. Só que a juventude não amola, usa força. Então aqui o texto está demonstrando que todas as vezes que eu até tiver um dom, mas quiser ampliar na minha força, algo vai dar errado. Eu estou debaixo de visão, estou debaixo de liderança, estou num propósito que é o certo, mas vai dar errado. Por quê? Porque eu posso estar na visão certa, debaixo da liderança certa, mas se quiser usar a minha força, vai dar errado. Não é na minha força que funciona. E Deus vai ensinar isso aqui. E Ele vai bater com muita força. E nós temos o hábito de fazer força. Primeiro é tudo na nossa força. Depois nós recorremos a Deus. Mas esse jovem vai aprender da pior forma. Que quando ele está empregando muita força, achando que está indo bem, é aquilo, falta pouco, vai cair. Já viu? Quando aquilo te dá um gás danado, tu fala, estou quase com a mão lá. Esse é o engano. Está quase caindo, eu vou na minha força. Não vai. Está quase caindo, mas aos
não vai conseguir. Se for na tua força, não vai chegar. E toma força. Só que é uma vida, não é uma ripa e não é uma arvorezinha. O empreendimento é grande, a tua força. Por mais que tu seja forte, diante dos projetos de Deus é inútil a tua força. Muitos de nós perdemos ferramenta ao longo do caminho, porque nos achamos demais e achamos que a nossa força é nos levar a algum lugar. Quantos amigos meus eu vi se perder no caminho porque se sentiram demais? Satanás aprendeu que não é entulhar a força, é tirar a ferramenta. Se tirar o poço e não tirar a ferramenta, ele continua. Mas se tirar a ferramenta, ele não acaba com a mão. Então aquele jovem está dizendo, eu vou conseguir o meu objetivo, mas Satanás está olhando e está dizendo, não vai. Eu vou derrubar, e o diabo está falando, não vai derrubar. Eu vou chegar ao meu objetivo, Satanás, não vai, porque eu tenho um objetivo contigo. Eu vou frustrar os teus planos e vou te deixar com uma dívida. Porque ele não só perde, ele perde o que não era dele. Ele bota a mão na cabeça e o sentimento não é simplesmente de perda. O sentimento é perdi algo que não era meu. Porque todas as vezes que eu quiser fazer algo para Deus, na minha força, vai dar errado. Por mais simples que seja. Por mais fácil que pareça. Talvez você chegue aqui, os teus olhos não consigam notar uma diferença. É impossível, só se tu estiver cego. Mas você não consegue reparar. Mas por mais simples que pareça, tem um preço a ser pago. Que você vê o resultado, mas você não sabe o processo. Aí eu pergunto para você, quantos anos aqui para fazer essa obra aqui? Não é algo que vem de um dia para a noite. Não é algo que nasce de repente. É algo que Deus precisa dar um sinal. Além de caminhar debaixo de uma visão, além da visão ser boa, Davi tinha uma visão muito boa. Eu quero construir um templo. Deus falou, você não vai, mas teu filho vai. Então nem todo pensamento bom que eu tenho acerca de Deus, Deus vai me deixar realizar. Mas quando ele usa muita força no machado e ele esquece de amolar, porque o resultado de um ministério, o sucesso de um ministério, não é quantas pancadas você dá na árvore, é quantas vezes você amolou a ferramenta. A ferramenta é que tem peso. Você vai ver que Pedro, quando em Lucas 5 ele pesca e não pega nada, Jesus vai deixar ele terminar de lavar a rede. A ferramenta. Porque ferramenta fala muito de mim. Pedro estava frustrado, não tenha noção disso, não tenha dúvida, mas ele está dizendo, mas eu vou lavar a rede mesmo frustrado. Por quê? Porque Deus vai me dar uma outra oportunidade de tentar, e quando Ele me der, eu preciso estar com a ferramenta boa. E Pedro estava lavando a rede, você entende que ele estava na beira da praia lavando. Rede não se lava com água salgada, só se lava com água doce. Se lavar uma rede depois de usar no mar, ela apodrece. Então ele não estava lavando de qualquer maneira, ele foi para algum lugar que ele não escutou a palavra de Deus, e ele volta para colocar a rede no barco, e Jesus chama ele para voltar. Então Pedro entende o que significa uma ferramenta preparada. Só que a juventude acha que é tudo na força, que eu vou rodar, eu vou sapatear, eu vou mandar levantar a mão. Tem coisa que não vai funcionar. E o machado vai ser perdido no Jordão. E o Jordão é um rio muito barrento, nós sabemos disso. Jordão significa aquele que desce, eu expliquei isso aqui, porque ele nasce lá no Monte Hermon e termina no Mar Morto. O caminho dele é
todo de descida. Não existe um momento do Jordão que ele é simplesmente plano. Ele está sempre descendo, porque ele entende que só vai atingir o objetivo da sua vida se ele descer. E descer, irmão, é uma coisa muito difícil para nós. Então, quando ele puxa, porque o machado não sai quando ele golpeia, o machado entra e ele vai puxar. Quando ele puxa, que ele percebe que vai bater de novo, ele vai bater só com a madeira. Porque tem gente achando que está com o machado e não está mais. Tem até força, tem até vontade, está até debaixo de uma liderança, mas perdeu o que Deus botou na mão. E vou dizer uma coisa: árvore nenhuma tem medo de madeira sem machado. A árvore só respeita quem está com o machado na mão. Então, quando o machado cai, ele grita: ai meu Deus, porque era emprestado. A pergunta do profeta, ela é uma pergunta bem clássica. Ele diz: aonde caiu? Ele não diz aonde perdeu. Ele diz aonde caiu. Porque é importante eu saber que se eu não estou mais com a ferramenta na mão, eu caí. O problema não é a queda, o problema é aonde caiu. O profeta perguntou aonde caiu, aonde o machado ficou. E ele aponta mais ou menos aonde caiu, e o profeta vai cortar uma madeira, vai jogar naquela direção. E o texto que nós lemos diz que o ferro do machado, diz que o ferro do irmão, não diz que ele flutua, diz que ele nada. Diz que o ferro nadou até onde aquela madeira estava. E ele diz para o homem: desce e pega. Eu vou aplicar isso aqui bem rapidinho, vou entregar o microfone. Estamos falando aqui que muitas pessoas, na tentativa de ampliar, perdem. Na tentativa de crescer, perde algo. No meio da batalha, perde alguma coisa. A última vez que eu estive aqui, se eu não me engano, eu falei sobre o que Paulo está dizendo quando ele diz: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo da fé que ele está falando é um escudo de um soldado romano. Que o escudo, existia vários tipos de escudo, mas só tinha um escudo que apagava as flechas que vinham voando, que era o escudo que tinha por trás dele uma parede de areia. Então, quando a flecha entrava pegando fogo, apagava na areia. Só que esse escudo pesava cerca de 13 quilos. Aí você pensa: 13 quilos não é muito. Não é. Nem 5 quilos de arroz também não é. Mas quando tem que andar do ponto até a tua casa, 5 quilos vira 20. E você vai entender que a guerra naquela época durava 8 meses, 6 meses, 1 ano. Então eu não estou falando de segurar um escudo da fé 1 hora. Eu estou falando de segurar o escudo 8 meses, 6 meses. O que Paulo está dizendo é que 1 hora o escudo da fé pesa. O que Paulo está dizendo é que manter a fé em alta nos dias de guerra é difícil. E o inimigo não vai atirar enquanto o escudo estiver no alto. Ele vai esperar você cansar. Quando o escudo arriar, ou seja, quando a fé diminui, é que é o perigo.
Então Satanás aprendeu ao longo do tempo que as ferramentas, se não estiverem sendo usadas adequadamente, estamos fadados ao fracasso. Não basta só ter a ferramenta, eu preciso saber como usá-la. Não é na minha força batendo igual um desesperado. Eu preciso perder tempo fazendo a manutenção da minha ferramenta. Não é como eu trato a árvore, é como eu trato a ferramenta que vai me dar vitória contra a árvore. E estabelecer coluna não é fácil. Então ele perde. Ao longo do tempo, ao longo da caminhada da nossa vida, a gente perde algumas coisas se deixar. Nós deixamos coisas para trás. Quer que eu te fale uma coisa? Quantos sonhos a gente tinha que deixamos para trás? Os sonhos, por não acontecerem, a gente simplesmente abandona ele. Talvez quando você fosse criança, você falou: eu quero me formar, eu quero ir para uma faculdade. E às vezes veio um filho, a dificuldade cresceu. A dificuldade de ser mãe, de ser do lar, te enrolou e você largou no meio do caminho o projeto que Deus tinha para você. Desistiu de você porque deixou tua ferramenta, a fé abaixou. E Satanás, quando percebeu, arrancou de você o sonho que você tinha. Mas a pergunta de Deus hoje é: perdeu, sei que você perdeu, mas aonde caiu eu posso te devolver. Eu tenho o poder de devolver sonhos irrealizados. Eu tenho o poder de mudar, de te tirar do estreito sem você usar a tua força. Porque o profeta vai ensinar uma coisa para aquele jovem. Aonde caiu? Caiu ali. Então ele vai dizer assim: ó, o que eu fizer tu faz, ok? Ok. Porque você precisa entender uma coisa: o que falhou na tua força não falha na obediência. Você não vai precisar fazer nada a não ser descer o Jordão e pegar. O que falha na tua força, talvez você achou que ia chegar naquele lugar pelo teu mérito, para dizer eu consegui. E há uma diferença entre você chegar e Deus te levar. Existe uma diferença. Tem coisas que Deus não vai te dar se for para a tua glória, mas se for para a glória dele. Aquele menino vai aprender que o que falha na minha força, na obediência funciona. Qual é a importância? Eu preciso saber onde eu me perdi. Eu preciso saber onde eu falhei. Onde eu falhei? Falhou porque você não amola, querido Machado. Você confiou tanto na tua voz. Você confiou tanto no poder da tua voz. Você confiou tanto que dirigia bem em culto. Você achou tanto que era um pregador. Você achou tanto que era um presbítero condecorado. Deus é tudo, a gente não é nada. Sacos de ossos.